Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Ana e hoje vamos falar um pouco mais sobre perícias em geral. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. O feedback de vocês é muito importante para a continuidade do canal. E vamos à aula! O Código de Processo Penal enumera algumas espécies de prova que poderão ser produzidas ao longo do processo. Dentre as provas descritas em nossa legislação estão algumas modalidades de perícia, as quais consistem em análises específicas que são realizadas, por exemplo, sobre o instrumento do crime, ou sobre o local do delito, ou até mesmo sobre a vítima da infração, a fim de angariar, por meio de técnicas próprias, informações importantes sobre a dinâmica criminosa. Lembrando que as perícias serão realizadas por perito oficial portador de diploma de curso superior. Vejamos algumas das suas espécies mais relevantes. A autópsia ou necrópsia é o exame que é realizado no interior do corpo da vítima, objetivando desvendar qual a real causa de sua morte. Por questões de segurança, a autópsia será efetuada pelo menos 6 horas após o óbito, salvo se os peritos, por evidências claras dos sinais de morte, constatarem que o exame pode ser feito antes deste prazo. Nos casos de morte violenta, se não houver infração penal a ser apurada, ou quando as lesões externas por si só permitirem precisar a causa da morte, o simples exame externo do cadáver é suficiente. A perícia interna se realizará apenas quando necessária para a verificação de alguma circunstância relevante. Importante: a autópsia não se assemelha à perícia efetuada na cena do crime. Perceba que são modalidades periciais distintas. Por vezes, embora desnecessário o exame interno no corpo, não deixa de ser imprescindível o exame pericial no local dos fatos. Já a exumação é a retirada do cadáver que já se encontra enterrado para fins de análise pericial. Nestes casos, a autoridade providenciará para que em dia e hora previamente marcados se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. Em caso de dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, se procederá ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição similar, ou através da inquirição de testemunhas. Tudo será documentado. Por outro lado, também temos o exame de lesão corporal, o qual é importante para o enquadramento do infrator nas penas do artigo 129 do Código Penal. Porém, se existentes outros meios de prova, como prontuários médicos, por exemplo, os quais atestem a prática criminosa, também se torna possível a imputação do delito. Também temos os denominados exames laboratoriais, como análise de compatibilidade sanguínea, por exemplo. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. Além disso, nos crimes patrimoniais cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo ou por meio de escalada, os peritos deverão realizar o exame competente. Tal análise objetiva comprovar a presença de circunstâncias que, se existentes, podem qualificar o crime ou caracterizar uma causa de aumento de pena. Os exames grafotécnicos objetivam reconhecer escritos por comparação de letra e são realizados para verificação de falsidade documental, por exemplo. Já o exame de incêndio será efetuado quando praticado qualquer tipo penal que envolva uso de fogo. Aqui, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado o incêndio,
o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor, e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Por fim, também temos o exame de instrumentos, realizado para verificar a natureza e a eficiência de determinados objetos empregados na prática da infração, como, por exemplo, uma arma de fogo. Na próxima aula, daremos continuidade aos nossos estudos falando sobre o interrogatório do réu. Se este vídeo facilitou o seu aprendizado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário e compartilhar o nosso conteúdo.